Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui nessa emissora tão séria, tão competente, que traz a notícia aí de verdade para o nosso país, nosso cidadão de bem. Deputado, eu começo esse debate com o senhor. O senhor é contra a saidinha dos presos nesses feriados, apesar de ser um benefício previsto em lei? Sou contra e acho que a palavra benefício, ela também não se enquadra no objetivo da saída, né? A saída é ressocializar o preso. Só que, na realidade, o que nós temos? Nós temos um índice muito alto de presos que não voltam e de presos que usam essas saídas para cometer crimes. Então, quer dizer, não tem que se beneficiar o criminoso. O que você tem que fazer, e se de fato isso ocorresse, aí nós precisamos nos debruçar sobre estudos técnicos de verdade, sérios, não com base a defender criminoso, não com base a criar ainda mais regalias para criminosos, mas com base naquilo que se propõe a LEP, naquilo que se propõe o sistema penal, que é de fato ressocializar. Então, assim, eu sou contra a esse benefício, principalmente, sobretudo, nos crimes violentos. E os números nos mostram que isso só serve como benefício mesmo para o criminoso, e nada mais. Para a sociedade, para a ressocialização de fato, é quase que 100% ineficaz, é o que eu penso e me debruço para corrigir a lei no sentido de acabar com essa, na minha opinião, farra de marginal no Brasil, que é latente. Nós vamos ver agora, inclusive, índices de criminalidade, nós vamos ver esses crimes acontecendo nas ruas agora, né? Nós vamos presenciar isso agora. Bom, vamos conversar agora também com o doutor Cristiano Ávila Noronha. Doutor Cristiano, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Cristiano Ávila Marona. Perdão, doutor, perdão. Por gentileza, qual é a sua posição sobre essa saidinha, esse benefício, dentro, obviamente, de preço que já tem progressão de pena, mas qual é a sua opinião, por gentileza? Bem, em primeiro lugar, é um direito previsto em lei, né? A Lei de Execução Penal, nos artigos 122 e seguintes, prevêem a saída temporária apenas para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, né? É uma autorização que depende de manifestação judicial e depende também do cumprimento de certos requisitos, o comportamento adequado, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se for primário, 1/4 se for reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Sabemos que, de acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, os objetivos da pena são a ressocialização e a reinserção social do condenado, além da retribuição pelo crime praticado, né? A lei anticrime, aprovada em 2019, a Lei 3.964, ela excluiu da possibilidade da saída temporária, do direito à saída temporária, os condenados que cumprem pena por praticar crimes hediondos com resultado morte, né? Bom, se a gente pensar que no Brasil não há pena de morte, nem pena de prisão perpétua, e que, portanto, o retorno do condenado ao convívio social é um imperativo, né? É uma realidade inafastável, e se a gente observar que a Lei de Execução Penal, ela compreende, né, a execução da pena como tempo e movimento, então, à medida em que o condenado vai cumprindo a sua pena e à medida em que ele ostenta bom comportamento, ele vai conseguindo obter parcelas maiores de liberdade, como forma de prepará-lo para o retorno à vida em liberdade, né? Todas as pesquisas mostram, todas, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado, que a grande maioria, a esmagadora maioria, mais de 95% dos presos que saem em saída temporária retornam dentro do prazo e não praticam qualquer ilegalidade, né? Os problemas acontecem com uma exceção, um número ínfimo, muito pequeno, que acabam saindo temporariamente e praticam crimes ou descumprem as regras da saída temporária. É importante dizer também que a autorização para a saída temporária, ela pode ser condicionada ao uso, por exemplo, de monitoração eletrônica,
né? Dependendo do que o juiz determinar. Então, me parece que combater a saída temporária, né? Levantar essa bandeira de querer acabar com a saída temporária, é mais uma medida ineficaz, inócua, que tem por objetivo simplesmente suprimir direitos. Nós já temos no Brasil um sistema penitenciário que é considerado um estado de coisas inconstitucional. Para cada vaga há 1,6 pessoas, né? Então é um lugar onde a tortura é a regra, onde as pessoas são comprimidas no espaço mínimo, não tem condição nem mesmo de realizar suas necessidades básicas, a comida é de péssima qualidade, quando não azeda e estragada. Doutor, a gente já volta a falar sobre esse aspecto, até para a gente só se restringir primeiramente ao primeiro assunto, mas vamos falar desse tema também, porque isso é extremamente importante. Deputado Gurgel, diante das alegações do doutor Cristiano Ávila, qual é a sua opinião? Porque se há apenas um percentual mínimo, segundo os números que ele nos trouxe, 5%, é que cometem alguma irregularidade durante esse benefício ou não retornam à prisão. O senhor mantém sua posição de ser contrário a este benefício da saidinha de feriado? Com toda certeza. Nós temos números, por exemplo, do último saidão aqui no Rio de Janeiro, 42% não retornaram. Então, eu gostaria que o debatedor mostrasse fonte para nós, né? Porque a fonte que eu tenho é diferente da dele. Então, respeito a posição, não estou aqui querendo criar nenhum tipo de polêmica. É importante ter os dados verdadeiros para que a gente possa discutir de forma real aquilo que está acontecendo. Na minha opinião, eu continuo contrário à saída. Uma observação que eu faço, assim, todo mundo fala que todo mundo, na verdade, tem um posicionamento à esquerda, né, que tem como premissa isso, a defesa do direito dos marginais, etc. Né? Fala que as condições nas cadeias elas são precárias, são desumanas, etc. Mas por que há tanta reincidência? Por que o marginal, quando sai, volta a delinquir? Será que ele acha tão ruim assim mesmo? Porque senão 99% dos marginais não voltariam para a cadeia. Né? Então, quando a gente fala a comida é ruim, quando a gente fala a comida é ruim do cidadão de bem, do trabalhador, comida dele, às vezes não tem nem comida, às vezes o cara não tem nem comer em casa e não delinquiu, não cometeu crime. Então, na minha posição, o marginal no Brasil, ele tem muita regalia. E como o doutor fala aí, direito, realmente, direito, está na lei. Está na lei, está previsto na lei. Só que é um direito errado, é um direito que não traz justiça. É um direito que traz, sim, para as pessoas que estão nas ruas, de bem, vivendo sua vida, acabem se tornando prisioneiras e reféns dessa violência toda que a gente está vivendo. Nós temos que estancar essa sangria. Quer dizer, se o preso custeasse a estadia dele, por exemplo, quando o cara comete um crime, ele comete um crime contra a própria vítima, ele comete um crime contra o Estado e ele comete um crime contra a sociedade. Ele lesa três patrimônios aí. E o Estado ainda é obrigado a arcar com todas as despesas da manutenção da sua vida, da tua saúde, da sua alimentação. Então, quer dizer, o que é errado nesse caso é o preso não ressarcir ao Estado. É o preso querer ter a saidinha e o Estado tem que pagar uma tornozeleira eletrônica. Isso deveria ser custeado por ele. E volta a dizer, não tem dinheiro para pagar, trabalha. Tanta obra pública aí precisando ser feita, tanta coisa precisando ser feita no nosso país, tanta gente precisando de ajuda, tantas coisas precisando ser construídas. Nós necessitamos de tanta mão de obra e tem uma mão de obra dessa aí que só lesa o Estado, que pode ser útil, sim. Aí você acredita na ressocialização. Se botar o cara para trabalhar, eu acredito que isso vai influenciar na vida dele, para entender o valor, o que as pessoas pagam, o que um servente de obra, um pedreiro, um motorista de ônibus, o que essas pessoas fazem para ter aquele salário na conta no final do mês, o que o cara quer ganhar em um dia, roubando as pessoas nas ruas, ou etc., cometendo vários outros tipos de crime. Né? Então, eu mantenho minha posição e acho que essa questão de vitimar o marginal é extremamente danoso para a nossa sociedade. Doutor Cristiano Ávila, o deputado coloca aí, tanto como o senhor fez em relação ao sistema prisional e as condições do sistema prisional brasileiro, de superpopulação, inclusive a carcerária, mas ele também traz aqui um argumento que é muito comum de se ouvir das pessoas. A sensação de injustiça, ou seja, desse preso voltar ao convívio e o risco que ele poderia ainda representar à sociedade.
que seja 5% ou 40%, as pessoas ainda têm medo dessas pessoas. É natural esse tipo de comentário, a gente ouve com muita frequência. Qual é a sua posição, doutor? Bem, esse é um argumento do senso comum que não tem nenhuma base, nenhuma evidência científica. É um mero discurso e hoje nós temos a extrema-direita no poder, então é um discurso que tem capilaridade, né, que penetra no tecido social, mas que contraria qualquer abordagem científica da questão. Qualquer estudo em qualquer lugar do mundo mostra que a prisão não é solução, a prisão é problema. Ela degrada a vida não apenas das pessoas submetidas à prisão, mas de toda a sociedade, né? Recentemente a revista Lancet, que é uma das mais prestigiadas do mundo, publicou um estudo mostrando que a saúde pública ela é prejudicada quando há encarceramento. E, ao contrário, com menos encarceramento, a saúde pública é beneficiada. Isso vale para quem está preso e para quem está fora também. Eu, fazendo uma rápida pesquisa aqui na internet, achei uma matéria aqui de 2018 do portal UOL, dizendo 96% dos presos beneficiados por saidinha de fim de ano em São Paulo retornaram. Também tem uma matéria mostrando que no estado do Mato Grosso do Sul é exatamente esse o quadro, né? Estudo aponta que não há elevação na criminalidade em períodos de saída temporárias de detentos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E assim, inúmeros outros pesquisas, levantamentos, dados mostram que não há razão concreta para temer a saída temporária. Ao contrário, a razão para temer um sistema de justiça e um modelo de repressão como o que existe no Brasil, que prende indiscriminadamente. Nós temos hoje a terceira maior população prisional do planeta, não temos nem a certeza do número de vagas de pessoas presas que existem hoje no Brasil. Uma vez, numa audiência com a ministra Carmen Lúcia, quando ela era presidente do Supremo, ela disse que contava o número de presos no Brasil com base nas quentinhas que eram servidas nas prisões, né? Então, esse modelo de superencarceramento, de hiperrepressão, isso sim produz insegurança, isso sim gera mais crime. As pessoas são presas em condições subhumanas, degradantes, a pessoa entra na prisão e ela já recebe um papel higiênico que nem isso o Estado consegue dar, e nesse momento ela já está sendo cooptada por uma facção criminosa, né? Então, esse modelo de superencarceramento gerou mais criminalidade e o fortalecimento das organizações criminosas. Doutor, qual seria a alternativa, então, doutor? O que se faz com alguém que, por exemplo, cometeu um crime de homicídio, tráfico, que, por exemplo, sitia bairros inteiros que as pessoas começam a ter que responder para o traficante e não para o poder do Estado? O que faz com alguém que foi preso em flagrante numa situação como essa? Faz o quê? Cortou aqui para mim, eu não consegui entender. A sua pergunta é sobre... Tá, vamos lá. O senhor disse que o sistema carcerário brasileiro, o sistema não é bom. Ele traz insegurança. Mas vamos lá. O que se faz, então, quando a polícia... É o Supremo Tribunal Federal que diz que o sistema prisional brasileiro é um estado de coisas inconstitucional porque nele a violação de direitos é a regra. A indignidade é a regra, né? Então, quem está dizendo isso é o próprio o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Tá, então eu vou colocar o debate sobre o outro ponto de vista aqui. Na minha longa carreira de jornalista, eu cobri muita rebelião. O que foi nos anos 90, por exemplo, teve muita rebelião em São Paulo. E, sobretudo, nos distritos policiais, porque faltava vaga nas cadeias, nas penitenciárias, e os presos, mesmo condenados, ficavam ali na cela do distrito policial. E eu me lembro isso aconteceu várias vezes. É interessante como a justiça, às vezes, é um pouco distante da realidade brasileira. Eu posso valorizar o que pensa a justiça e estou valorizando, mas a realidade se sobrepõe a qualquer coisa. E naquele momento não tinha vaga. E aí eu me lembro que vinha uma ordem de um juiz dizendo o seguinte, viu, deputado? Vamos fechar essa cadeia. Tá, fecha a cadeia e manda os presos para onde? Porque, óbvio, que se houvesse vaga no sistema penitenciário, ele já teria sido transferido. O policial detesta ser o que eles chamam de babá de preso. Mas vamos lá. Eu me lembro, eu vi isso com muita frequência. Essa é a realidade nua e crua de uma cobertura, por exemplo, de várias vezes que fiz de rebelião. Mas a minha pergunta é, se o sistema é ruim, e tá, esta é a nossa realidade, o que eu vou fazer, então, com um preso?
um acusado que foi, por exemplo, em flagrante ou foi condenado por tráfico por homicídio. Faz-se o que com ele? Se o sistema prisional, sim, pode ser problemático, mas é o que temos. Qual seria a alternativa imediata? Porque eu tenho uma realidade, isso é muito claro, de cidades, bairros que são sitiados por traficantes. Ah, mas é um tráfico pequeno. É pequeno para quem? Porque para aquela população ela se sente extremamente insegura e ofendida por aquela condição de falta de Estado dela, porque o traficante tomou conta daquilo. Se ele é preso, em algum momento elas começam a sentir alguma esperança. Deputado, qual é a sua opinião? Faz-se o que com esse preço se esse sistema prisional tem problemas? E o Supremo reclama disso com frequência. Adalberto, eu penso o seguinte, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Esse discurso, por exemplo, que bandido é vítima da sociedade, isso é um absurdo. O bandido ele faz a escolha de cometer o crime. E hoje está deturpado, as pessoas estão se prendendo em condomínios cada vez com mais grades para esses marginais estarem soltos. Mas antes disso, eu gostaria só de... como o doutor buscou no Google algumas informações, e eu particularmente não gosto de Google, como pesquisador também, eu acho uma informação muito rasa você buscar algo no Google. Eu acho que tem que ser, para um debate, isso não enriquece, né? E o doutor também foi muito lá atrás, buscou lá em 2018 dados. Eu vou buscar aqui rapidamente, não continuei para não prolongar aqui o assunto, mas vamos lá, eu busquei aqui na revista Oeste, 1.600 presos não retornam após sair da temporada no estado de São Paulo, 2022, janeiro de 2022. Vamos lá, CBN, mais de 150 presos não retornam após saída temporária, setembro de 2022. Vamos lá, essa aqui eu já li, sistema prisional de 1.600, tem uma aqui, vamos lá. Após saidinha, 21 presos não voltam para as cadeias em Campo Grande, 3% não retornaram. Vamos lá, em São Paulo, 1.400 presos não voltam à cadeia após saída temporária. Isso aqui é de 2020. Vamos lá, a última aqui. Em 4 anos, mais de 24.400 presos não voltaram após as saidinhas temporárias. Então, quer dizer, eu acho que parei aqui. Vamos lá. 24.400 presos soltos, cometendo outros delitos, com certeza, porque esse camarada não volta. Ele, com certeza, santo não é. Se ele já está foragido, ele vai viver do crime. Quer dizer, em 4 anos. Não podemos tolerar isso. Não é possível tolerar isso. Eu coloco uma lei, a minha lei, meu projeto de lei, ele endurece as condições, inclusive prevendo que o camarada tem que cumprir a pena do início se ele usar a saidinha para não voltar mais para a cadeia ou para delinquir. Ou seja, se ele comete outro crime durante a saidinha ou se ele não volta, ele tem que cumprir a pena desde o início, toda ela de novo. Então, quer dizer, tem que criar esse mecanismo, eu mudo para 1/4 em vez de 1/6, eu mudo de metade para em caso de reincidência. O reincidente, então, cara, ele já está mais do que provado que ele não ressocializa. Então, não há que se perder tempo. E, infelizmente, as cadeias estão superlotadas. O camarada tem 2 escolhas. Ou ele não comete o crime, ou ele não vai delinquir, ou o Estado tem que usar essa mão de obra, tem que cobrar dele. Você não paga tributo, você não comete crime nenhum. Pois não. Você trabalha, você, cidadão de bem, você presta todos os serviços à sociedade para o convívio em sociedade. E você não paga imposto? Agora, o marginal vem, rouba, mata, destrói a sociedade, não cumpre lei nenhuma, não some em nada, sua vida não acresce em nada à sociedade e nós ainda temos que sustentá-los. Pois não, deputado. E a sociedade tem que sustentar esse marginal. Então, nós temos que acabar com essa vida mansa. O cara que quer se ressocializar, dá os meios para ele, trabalha, paga a sua dívida. Onde você já viu, por exemplo, o cara que rouba e acaba com o patrimônio de um trabalhador, que rouba um celular, ele é condenado, e ele é condenado a pagar a pessoa que ele roubou, que às vezes é um trabalhador que comprou aquilo ali juntando há 2, 3 anos. Deputado, vamos ouvir a opinião, então, do doutor Cristiano Ávila. Doutor, por gentileza, o que se faz quando, por exemplo, se o sistema é problemático hoje, e é possível reconhecer sobre vários aspectos, mas, enfim, se a polícia prender amanhã alguém, ou houver uma condenação, seja por flagrante, no caso da polícia da prisão, ou uma condenação da justiça de alguém que cometeu um homicídio ou é um traficante de drogas. Para onde se leva essa pessoa? Faz-se o quê se o sistema atual é problemático? Porque
esta é a realidade, é o que nós temos para colocar pessoas que delinquiram, que foram condenadas pela justiça. Pois é, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é outra. Por que tem tanta gente dentro da prisão? E quem são as pessoas dentro da prisão que estão presas hoje? Tem gente que furta um prato de comida, furta um shampoo, um sabonete, um saco de arroz e permanece presa durante muito tempo. Então, nós temos isso que o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Então, o Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou, e agora o sistema de justiça encarcera os miseráveis, os pobres, colocando eles na cadeia por furtos famélicos. Isso é muito comum, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje, dentro das prisões, tem muita gente que não devia estar lá. Por quê? Porque prende-se demais, prende-se muito, graças ao discurso que o deputado veicula, né? Aliás, quando ele fala de vida mansa, eu me recordo do colega dele, o deputado Daniel Silveira, que se recusou a colocar a tornozeleira eletrônica, fez lá um papelão ridículo, tentando dormir no Congresso, etc. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar as pessoas que não deveriam estar presas de dentro da prisão. Qual outra opção que nós temos? A regra do números clausus, respeitar o limite máximo de cada prisão. Então, numa determinada prisão, o limite é 800 pessoas, muito bem. Quando tiver o 801, vai ter que sair alguém antes para entrar esse outro preso, né? A minha visão é essa. A única maneira de nós resolvermos essa questão é exigir o respeito ao limite máximo dos presídios para que não haja superlotação, não é? A prisão, ela deve ser usada de acordo com a Constituição, apenas nos casos de estrita necessidade, tanto a prisão cautelar quanto a prisão pena. Hoje no Brasil, infelizmente, há uma farra tanto da prisão cautelar quanto da prisão pena aplicada abusivamente, aplicada fora dos parâmetros, né? Então, de acordo com a Constituição, nós temos que aplicar o direito penal mínimo, né? É isso que está dito na Constituição. Eu sei que hoje a gente vive sob o bolsonarismo, que é destruir a Constituição, que é destruir a democracia, mas enquanto houver Constituição, a gente tem que defendê-la. Bom, rapidamente agora, para a gente encerrar o debate, uma última fala de, no máximo, 1 minuto de cada um dos senhores. Deputado Gurgel, qual é a sua última mensagem para defender ou tornar ainda mais dura a possibilidade de permitir a saidinha de feriado? Primeiro que não existe, né? O doutor falou aí que pessoas são presas por furtar comida. Furto famélico, princípio da bagatela, já existem diversos dispositivos que essas pessoas, se for só isso, não cumprem pena. Então, se ele quiser colocar o número para a gente aí de quantas dessas pessoas são, ele fica à vontade, porque eu discordo completamente dele. São presos violentos. E aqui, ó, matéria do jornal O Globo: 4 em cada 5 presos da maior facção do Rio de Janeiro não voltam à cadeia após o saidão. Ou seja, o saidão hoje é, na verdade, um momento em que o preso aproveita para se capitalizar, comete diversos delitos, volta para a cadeia ou para ele fugir. Ele não volta. Tem que acabar sim, e mais, o preso tem que pagar pela sua estadia, tem que ressarcir a sociedade, ressarcir a vítima. Ele tem que custear tudo isso. À medida que a gente fizer isso, eu tenho certeza que vai melhorar o número de presos. O que a gente tem que combater é o número de criminosos que são beneficiados pelo sistema que a gente tem hoje. Pois não, deputado. Quer dizer, reincidência, essas coisas todinha, é culpa da lei branda que nós temos. Se apertar a lei, a gente vai ver aí que não acontece isso. Obrigado, então, não deputado. É soltar ou não prender, né? Doutor Cristiano, 1 minuto para o senhor defender a sua tese mais uma vez. Bom, em relação ao furto famélico, são inúmeros os casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, significa que a pessoa ficou presa ali pelo menos 6 meses, 8 meses. Tem aqui um caso: sujeito preso por furtar um pedaço de queijo. O ministro Edson Fachin trancou inquérito policial aberto após furto de queijo. O deputado mencionou que 25 mil pessoas não teriam retornado para a saída temporária. Não sei qual é a fonte, qual é a origem do dado, mas esse número por si só não diz nada. Nós precisamos saber qual é o número de presos que saíram para saber quantos retornaram. E eu repito,
todas as evidências mostram que a maioria esmagadora, mais de 95%, retorna. Então, esse discurso é um discurso demagógico, é um discurso que não tem base na realidade. É o discurso do punitivismo, né? Das pessoas que querem prender por prender, porque acham que prender é solução. A prisão não é solução, a prisão é problema. Doutor Cristiano Ávila, obrigado. Deputado Gurgel, muito obrigado pela participação dos senhores nesse debate aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan.